Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar mais um pouquinho aqui, na verdade eu tenho dois vídeos para gravar, tá legal? Esse é o primeiro que a gente vai gravar aqui, para falar um pouco sobre toda essa noite, tá? Que a gente teve na partida entre Botafogo e Magalhães, tá? O Botafogo empatou o jogo e ficou em segundo lugar. Portanto, desnecessariamente, né, cara? Porra, assim, dava pro Botafogo ganhar o jogo e aplicar no mínimo o mesmo placar que a LDU fez. A LDU fez a sua parte, o Botafogo não fez. O Botafogo vai para a segunda colocação e enfrenta a equipe do Patronato, que é um time da segunda divisão que está em 12º lugar. O Botafogo vai jogar os playoffs, tá legal? Contra um time que vem da Copa Libertadores. Porém, né, talvez a gente tenha, tipo assim, embora o mais, né, plausível fosse se classificar de maneira direta para a Copa, para as oitavas de final, né, da Copa Sul-Americana, o Botafogo enfrenta uma equipe muito fraca, talvez a mais fraca dentre todas as opções que a gente teria aí para enfrentar. Um time de segunda divisão e que está no meio da tabela da segunda divisão, tá legal? Bom, vamos trocar uma ideia, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Foi um dia muito louco, né? Porque depois de uma das vitórias mais contundentes, convincentes e maiúsculas do Botafogo nos últimos, sei lá, cara, 6, 7 anos, que foi essa vitória domingo diante do Palmeiras, dentro do Allianz com gol do Tiquinho Soares, Botafogo líder do campeonato e tudo mais, teve um jogo pesado, uma energia pesada de jogo. É aquela frase que eu odeio, mas às vezes ela faz sentido, coisas que só acontecem com o Botafogo. E a torcida do Botafogo parecia que não sabia no que se concentrava, né? Se a gente se concentrava no jogo, né, na decisão, né, na Copa Sul-Americana, no Joel Carli, né, inclusive essa camisa aqui eu tive que comprar na hora, né, não teve jeito, ou no Luiz Castro, né, com toda essa situação de saída dele, tá legal? No início do jogo, antes da partida, ouviu-se homenagens ao Carli, xingamentos ao Luiz Castro e apoio ao Botafogo durante o jogo. O Botafogo fez 1-0 com o gol do Marlon Freitas, dominava a partida, mas, assim, eu não vou, sei lá, cara, assim, eu vi o Botafogo um pouco menos concentrado do que o normal. Eu acho que o ambiente estava um pouco mais pesado do que o usual, né, nas últimas semanas, e isso fez o Botafogo não ter uma exibição tão boa, tá? A gente teve alteração e eu acho que no segundo tempo a gente perdeu um pouco de força, principalmente pelo lado direito, com a entrada do Júnior Santos e do Di Plácido. Acho que Sauer e Rafael estavam fazendo uma dobradinha muito melhor. E aí nessa, o Botafogo já não estava executando muito bem os seus ataques, embora, né, o segundo gol estivesse um pouco mais maduro, mas o Marlon Freitas acabou sendo expulso. Ao meu ver, apesar do Marlon Freitas, que marcou inclusive o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo no primeiro tempo, ter ido de maneira meio imprudente pro lance, eu achei muito exagerada a expulsão, tá? Galera, aqui o copinho do Carli, muito maneiro. Não teve jeito, cara. Tá aqui, ó. Obrigado, graças, capitã, enfim. E aí, né, depois de uma bobeada do Júnior Santos, que eu acho que, assim, adoro o Júnior Santos, assim, é um cara que ele deixa o ambiente do Botafogo leve, é um cara que todo mundo fala que é super gente boa, é um cara que é forte fisicamente, ajuda, é útil, mas acho que em alguns momentos ele se perde tentando fazer um pouco, assim, o mais complicado, sabe? Eu acho que ele se perde tentando fazer a situação mais complexa, né, o lance mais plástico, e aí nessa o Botafogo perdeu a bola, teve inferioridade e sofreu o gol, tá? 1-1, certo? E alinhado a isso, o César Valerro teve um jogador expulso, a LDU já tinha feito 1-0, fez o segundo, fez o terceiro. O Botafogo só conseguiria se classificar em primeiro lugar de maneira direta se fizesse 3 gols, né? Além de desempatar, teria que fazer 4-1 em cima do Magalhães, coisa que não ia acontecer, né? E aí, nessa situação, o Botafogo acabou ficando em segundo lugar. E é curioso, né, cara? Porque no fim do jogo, assim, a gente teve um misto de... Assim, foi tão bizarra a energia no jogo, porque a gente tava puto com o resultado, então a torcida tava ali esbravejando. Puto com a situação do Luiz Castro. Ao mesmo tempo, o Botafogo jogava um pouco melhor na reta final. E aí a torcida cantava um pouco. O Joel Carli entrou em campo. Ali faltando
5 minutos para acabar o jogo. Inclusive entrou bem, deu corte de cabeça, deu um carrinho, foi para a área logo de cara. Só que ao mesmo tempo, né, a galera conversando na arquibancada percebeu que se o Botafogo fizesse 2-1, o Botafogo enfrentaria o Colo-Colo. Se ficasse 1-1, era o Patronato. Ou seja, se o Botafogo vencesse o jogo, fizesse um gol, faltando 2 minutos para acabar o jogo, o Botafogo ia enfrentar um dos maiores times do Chile, se não o maior. E aí, não marcando esse gol, o Botafogo enfrentou o Patronato, que é uma equipe muito fraca, sabe? Então, no fim das contas, todo mundo, cara, melhor que esse gol não saia mesmo, 1-1 é uma pena, o Botafogo deveria ter passado de maneira direta, mas enfrenta um adversário muito fraco, tá legal? Ao fim do jogo, muitas vaias e xingamentos pro Luiz Castro. Tivemos a comunicação no som do estádio Newton Santos de que haveria uma homenagem ao Joel Carli, tá? E eu, sinceramente, acho que o Botafogo pecou muito nessa semana no quesito divulgação dessa despedida. Tudo bem que era um jogo decisivo, o Botafogo não queria dar uma conotação de jogo festivo porque era uma partida importante, o Botafogo tinha que fazer saldo, acabou não fazendo a sua parte. Só que eu acho que o Botafogo podia ter sido um pouco mais contundente para avisar para as pessoas, cara, vai ter uma parada pro Carli, fiquem aí. E muita gente acabou indo embora sem saber que ia rolar essa homenagem em vídeo, o Carli falou no microfone, recebeu uma placa, recebeu uma camisa, enfim, tudo mais, sabe? Então, de qualquer maneira, acabou ficando bonito, né, o fato da homenagem ter acontecido. Aí o Luiz Castro desceu, foi muito vaiado, e depois o Joel Carli desceu, foi muito aplaudido. Então foi um mix de emoções, assim, para o torcedor do Botafogo. Nessa noite poderia ter sido muito mais leve, e eu sinceramente acho que se o Luiz Castro tivesse conduzido de maneira mais transparente e coesa toda essa situação, o Botafogo talvez se classificasse hoje de maneira direta, e talvez ele fosse até aplaudido, sabe? Eu sinceramente tenho esse pensamento. Eu vou até fazer um vídeo para finalizar completamente, assim, de vez, essa situação do Luiz Castro em breve. Eu vou terminar esse vídeo, vou postar e já vou fazer um outro vídeo para falar aqui do Luiz Castro. Acho que se ele tivesse sido transparente, falado, tem uma proposta, tá acontecendo, pode ser que eu vá embora, e aí, sei lá, cara, no mínimo na terça-feira, comunicasse ao John Textor, aos jogadores, ó, tô indo embora, tá? O Botafogo ia se programar, a gente ia receber essa notícia. A narrativa seria de que ele foi honesto, transparente, que, pô, é muito dinheiro e não tem como recusar, além do adendo do Cristiano Ronaldo, né? E o Luiz Castro, pô, Cristiano Ronaldo, cara, que loucura, o Botafogo é muito foda. Meu Deus do céu, cara. Enfim, desabafo aqui. O Cristiano Ronaldo atrapalhando a vida do Botafogo é muito bizarro. Mas, não, né? Ele acabou ofuscando isso, e o que poderia ter sido um jogo em que a torcida do Botafogo poderia ter aplaudido o Luiz Castro, né? Não, foi um jogo em que ele, com a falta de transparência e falta de tato para lidar com essa situação, para conduzir toda essa transição, acabou fazendo com que a noite não fosse muito agradável para ele, nem para o Botafogo, nem para o próprio Carli, né, que eu acho que merecia uma despedida mais bonita. Enfim, vida que segue, repito, piores eram os anos que passamos, né, assim, há 4 anos atrás, em que o Botafogo não tinha dinheiro para absolutamente nada. Vida que segue, e o Botafogo agora tem um compromisso nos playoffs da Sul-Americana, e domingo tem clássico contra o Vasco. Novidades em breve, fim de semana será longo. Um abraço, tamo junto. E fica aqui, tá? Porque eu vou fazer esse vídeo do Castro.